O nosso ano litúrgico se subdivide em ano A, ano B e ano C. E em cada ano nós temos um evangelista que nos conduz para conhecermos melhor nosso Senhor Jesus Cristo. No ano A, Mateus; ano B, Marcos; ano C, o evangelista Lucas. Como nós estamos concretamente situados no ano B, nós escutamos uma versão das tentações de Jesus a partir do evangelista Marcos. Foi um evangelho muito breve, que praticamente não nos deu muitos detalhes a respeito destas tentações. Nos outros evangelistas há ricos pormenores. Simplesmente escutamos que Jesus foi conduzido ao deserto. O Espírito Santo o conduziu e lá Jesus foi tentado por Satanás. As tentações do deserto nos recordam as mesmas tentações que os nossos primeiros pais também receberam da serpente de Satanás, quando estavam no paraíso, quando estavam no jardim do Éden. Recordemos que eles foram tentados. E qual era a palavra? Se vocês comerem do fruto da árvore, vocês serão como Deus. Esta é a grande tentação do ser humano. Nós queremos ser como Deus. E aprendemos na catequese que Deus tem 3 grandes atributos. Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus é onipresente. Onio significa tudo, todo. Deus é aquele que tudo conhece. Deus é o Todo-Poderoso. E Deus está presente em todos os lugares. A tentação de ser como Deus. Às vezes queremos ser poderosos demais. E nós não temos humildade para conviver, para aceitar uma correção fraterna. E queremos passar por cima de todas as pessoas. Queremos ser onipotentes. Oniscientes porque o conhecimento também nos envaidece, nós nos inflamos com falsos conhecimentos, com uma sabedoria equivocada, e nem sempre usamos o conhecimento e a palavra para auxiliar as pessoas, para conduzi-las ao caminho de Deus. Também nós nos sentimos onipresentes porque somos controladores, queremos dominar as pessoas. Imaginamos que somente aquilo que nós fazemos é que é o correto. As pessoas perfeccionistas não sabem trabalhar em equipe, não sabem trabalhar dividindo funções e atribuições. São grandes pecados, grandes tentações que nós precisamos enfrentar. Naquele tempo era esta a tentação, sermos como Deus. E esta mesma tentação, ou as mesmas tentações, ainda nos atormentam. Hoje diríamos assim: ora, da parte de Deus é tudo perfeito, porque Deus é Deus, Deus é misericórdia, Deus é amor. E Deus se serve dos seus atributos, não para viver na vaidade, mas para servir, amar, perdoar e conduzir a humanidade pelos caminhos de salvação. Hoje permanece a mesma tentação. Ser como Deus, escutemos bem, mas onde está o problema? Se nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. O problema, escutemos bem, atentai bem, irmãos e irmãos. Queremos ser como Deus, porém sem Deus. Eis a grande questão. Queremos ser como Deus, porém sem Deus. Virando as costas para Deus,
vivendo em uma autonomia plena, em uma liberdade que prescinde de Deus. Eis o grande equívoco. Somos autossuficientes e pensamos ser realmente poderosos, sabedores das coisas e pessoas habilidosas, porque somos competentes e assim por diante. Mas sem Deus, nós somos um fracasso. Sem mim nada podeis fazer. É o grande ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto é triste a vida humana quando a criatura se esquece do seu Criador. No entanto, devemos nos perguntar como é que nós poderemos vencer estas tentações. Jesus as venceu lá no deserto. Os detalhes riquíssimos dos outros evangelistas nos mostram os lugares onde Jesus foi tentado. Jesus foi tentado no deserto, foi tentado na montanha e foi tentado no templo. É interessante ressaltar que nos lugares das tentações, estes lugares eram os lugares das teofanias, ou os lugares das manifestações de Deus, para dizer quando nós somos tentados, lá onde está Satanás, lá onde estão as nossas fraquezas, nós não estamos sozinhos. Deus está do nosso lado para nos defender, para nos apoiar. Como é que nós podemos vencer estas tentações? Em primeiro lugar, combatendo. Nós precisamos combater, precisamos ser fortes. São João Crisóstomo, que foi um santo que viveu no século V da era cristã, também doutor da igreja, ele compara o combate que existem no momento das tentações àqueles que estão nos Jogos Olímpicos, aqueles que estão nas competições. E ele diz de uma forma muito sábia, lá existem os competidores, existe a pessoa que vai oferecer o prêmio, o troféu, a medalha, àquele que é o vencedor. E ele diz, ora, aquele que está para entregar o troféu é imparcial. Ele não faz festa, simplesmente tem a missão de entregar o troféu àquele que venceu. Mas ele diz, Jesus está do nosso lado, nas nossas tribulações, nos momentos de tentações, Jesus não está lá de forma neutra, Jesus não é imparcial, mas Jesus está do nosso lado, está vibrando. E Jesus, quando o Satanás é vencido, Jesus nos dá esta palavra, muito bem, continuai firme, mas em algum momento nós também fracassamos. É Satanás que se torna vitorioso quando nós sucumbimos nos momentos de fraquezas, nos momentos das tentações. E Jesus está olhando para nós com caridade, com amor, com misericórdia, como a que nos dizer, nos oferecer a sua mão para que nós nos levantemos das nossas quedas. E diz o grande santo, ora, se Jesus está do nosso lado, precisamos estar fortalecidos na nossa fé. E se naquele momento Satanás nos vencer, ele continua no mesmo lugar. Ele voltará ao inferno, que é o lugar dele. Mas nós não fomos destinados ao inferno. Jesus quer que nós estejamos com ele no céu. E é por isso que nós devemos acreditar nisso e combater sempre para que nós não fracassemos. Pelos combates, nós vencemos as tentações. E há um outro caminho, uma outra via. Durante a quaresma, nós somos incitados e convocados para nos aperfeiçoarmos na nossa vida espiritual, a nossa vida interior, a vida de oração. Por isso que, concretamente, nós precisamos rezar mais, precisamos estar mais próximos de Jesus, precisamos fazer uma boa confissão, visitar o Santíssimo Sacramento, pedir à Virgem Maria, através da reza do Santo Rosário,
que nós também possamos sair vitoriosos em meio a estas tentações. Portanto, combater, orar mais de uma forma intensa, de uma forma mais piedosa, de forma mais concentrada, colocar mais qualidade na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração. E, por fim, a terceira via, o terceiro conselho para que possamos vencer estas tentações, que nós não possamos fazer um pacto com a mediocridade. Em que consiste este pacto com a mediocridade? É quando, olhando para as nossas fraquezas, para os nossos vícios, nós nos entregamos. Nós não queremos mais lutar. Nós estamos cansados de lutar. Senhor, eu não tenho mais forças. Eu não sou capaz de vencer este vício que me atormenta, seja o álcool, seja o cigarro, qualquer outro tipo de droga. Uma vida desordenada nos prazeres, no adultério, não sei. Às vezes nós nos entregamos, estamos cansados. Deus vai me perdoar sempre, Deus vai me amar sempre, Deus vai me compreender, mas não é por isso. Este pacto com a mediocridade nos faz pequenos, nos faz mesquinhos, nos faz pessoas pobres, nos conduz à morte como aqueles que morreram no dilúvio. A primeira leitura coloca isso. A água foi morte, a grande maioria morreu. Só escaparam do dilúvio aqueles que quiseram ouvir a voz de Noé, aqueles que quiseram ouvir a voz de Deus. Estas águas são para nós o símbolo das águas batismais. Nós também precisamos ser salvos nas águas do batismo, na graça de Deus. Precisamos combater sempre o combate, a vida de oração mais intensa e dar um não a este pacto com a mediocridade. Os três grandes conselhos para que possamos vencer as tentações. E se nós perseverarmos na presença de Deus, só teremos a alegria de dizer, como o apóstolo Paulo, ao final, ele vai nos dizer: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Agindo assim, haveremos de receber do Senhor a coroa imarcessível da glória. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.